Olá, minhas queridas! Estamos começando o programa Mulheres Brilhantes e hoje a gente tem um tema muito especial, muito interessante, um tema que vai chamar a tua atenção. Quem vai falar com a gente é a Andrea Cons, uma empresária, uma mulher de bem com a vida e que passou por muitas questões onde ela precisou usar todo o poder de resiliência dela. E ela vai contar isso pra gente. Tudo bem, Andrea? Tudo bem, Tuane. Então, primeiro, obrigada pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho para você da minha história, falar um pouquinho da minha vida. Muito obrigada, gratidão mesmo de fazer esse convite. Eu que sou muito grata, Andrea, porque a primeira vez que eu conheci ela, a gente falou tanto e eu não conseguia sair da frente dela, de escutar a história dela e aprender com ela, porque é uma lição de vida que tu nos mostra, Andrea. Tanto no lado empresarial, tu chegou no auge da tua carreira, ao nível nacional, foi entrevistada por João Dória, olha eu aqui entrevistando a Andrea, então tu é um exemplo para muita gente, Andrea. Tu pode contar um pouquinho do que me contou naquele dia tão especial quando eu te conheci? Claro, posso sim. Eu hoje digo que eu gosto de falar um pouquinho da minha história porque eu aprendi na dor a transformar essa dor em força, né? Então, eu tive diversos momentos de dificuldade com as perdas, né? E quando a gente fala de perda, falando a perda do luto, que eu acho que é a mais expressiva e a mais difícil de se falar, né? E de se imaginar, porque a gente não é preparado para perder, né? Então, eu tive um fato que marcou a minha vida, que foi a perda da minha filha. Eu digo que o perder um filho, a gente não mensura como é. Então, não consigo nem imaginar, só de imaginar já dói. Dói bastante. E é uma coisa que eu digo que você precisa entender o que é isso. Você precisa entender o que é essa perda. Então, eu passei um período de entendimento mesmo, para depois de sofrimento, para depois de aceitação, para depois superação. E as pessoas me pedem, Andrea, mas vai parar de doer? Não, acho que nunca vai. Acho que é uma dor que a gente fala que a gente aprende a lidar com essa dor, mas a gente nunca vai deixar de sentir. O que muda, né? O que muda que as pessoas me pedem, Andrea, como é que tu tá sempre rindo e tu faz palhaçada, né? E tu brinca e tu gosta de estar sempre sorrindo. A gente aprende a transformar essa dor no verdadeiro amor, que é o amor que é livre, que é o amor que você fala-se tanto de amor incondicional, né? E eu digo que quando a gente perde alguém que a gente ama muito, a gente aprende o que é isso. Que é o amor livre, que é o amor que você continua amando, você continua sentindo, lembrando, mas de uma forma boa, sem tanta dor. Então, passar por essa fase de dor é o grande desafio. Eu ia dizer isso, porque é um grande desafio passar por isso e conseguir olhar para o problema de uma forma saudável hoje, porque não vai mudar, a realidade não vai mudar, não é? Hoje eu costumo dizer que existe um processo que não tem como sair disso sozinho. Talvez algumas pessoas até saiam, mas eu participei de muitos grupos de mães que perderam os seus filhos, de familiares que tiveram perdas também. Eu tive a perda do meu esposo, que foi no mesmo ano, então que também, assim, era uma pessoa que eu amava muito, e eu costumo dizer que o amor de filho você sente de uma forma, o amor de marido você sente de outra. E passar por isso tudo em um ano... É complicado, é muito complicado. Eu senti todo tipo de sentimento, eu acho que um ser humano pode vivenciar. Eu senti raiva, eu senti frustração, eu senti insatisfação com aquilo tudo, eu senti vontade de largar tudo. Então eu tive todo tipo de reação que alguém pode ter num espaço muito curto de tempo. Então eu costumo dizer que para você conseguir passar por tudo isso, você precisa entender. E o entender, eu acho que é o mais difícil.
porque você não quer aceitar aquilo. Então, você tem que cutucar a ferida. Eu digo, a gente supera essas perdas quando a gente vai ali, entende e vive aquilo, e sente aquilo. Então, foi o que eu fiz. E até chegar nesse momento, vai um tempo. Vai, Tuane, vai um tempo. E existe muito, as pessoas também não sabem como ajudar. Então, se você for dar atenção para o que cada pessoa fala, para você ter uma ideia, quando a minha filha faleceu, as pessoas iam na frente da minha casa, paravam o carro, eu andava nos locais, eu entrava às vezes numa farmácia, num local, e as pessoas comentavam, falavam, mas eu demorei a entender que não era por mal. Eu demorei a entender que as pessoas queriam, de certa forma, fazer algo e não sabiam o que fazer. Como. E só pra gente entender melhor, o que aconteceu que todo mundo ficou sabendo quando a sua filha faleceu, André? É que como a cidade não é uma cidade muito grande, e foi um acidente, assim, inesperado, né? Ela caiu de uma motoca e ela estava sem o equipamento de proteção. Então, ela... Gerou uma polêmica também. A gente, na realidade, assim, teve uma série de discussões sobre o assunto e teve muita gente que falou muita bobagem, assim, mas foi o esposo, foi culpado, não foi. E muita gente também, depois disso, me pedia coisas. Então, hoje eu costumo dizer assim, todos os dias acontecem tragédias terríveis, né? E o que a gente precisa tentar entender quando a gente passa por isso é o que isso vai trazer de novo na nossa vida, como é que a gente vai ressignificar isso, como é que a gente vai enfrentar aquilo dali para frente. Então, teve muito tititi. Então, além da dor, que foi para toda a família, amigos, enfim, tinha muito esse tititi. Ele tinha que lidar com a sociedade que queria ajudar, mas estava numa situação um pouco que mais atrapalhava, de repente, do que e cada um fala uma coisa. Eu digo, é o telefone sem fio, né? As pessoas não conseguem entender, às vezes, o que é passar por aquela dor, e aí cada um fala uma coisa. E hoje eu digo que, se você me perguntar o que aconteceu, eu costumo dizer, a minha filha encerrou um ciclo naquele dia. Eu costumo ir a Caravaggio, as pessoas me pedem, né? Porque foi em Caravaggio o acidente? Foi na frente de santuário, e as pessoas me pedem se eu vou. É uma curiosidade, assim, que muita gente tem. Sim. Se eu consigo ir. E é um dos lugares que eu mais me encontro em termos de oração, de meditação, de conversa comigo mesmo, com o meu interior, e eu acabo me encontrando. E aí as pessoas me pedem, mas como é isso? Eu digo que eu acho que é a fé, porque quando você tem essa coisa interior de fé, não é o lugar que aconteceu, né? Você acaba chegando numa situação que ali eu olho pro santuário e eu não vejo a dor ali. Então as pessoas tinham muito essa curiosidade, né? Você e o que tu enxerga? Eu tenho paz. Se você me perguntar o que você vê quando você chega ali, no começo eu ia e eu tinha muito a lembrança. Sim. Né? Então no início, assim, eu chegava ali, eu chorava, e aí ao mesmo tempo eu aprendi a respirar. Né? Eu digo que hoje, se você me perguntar o que faz uma pessoa conseguir começar a sair de uma situação difícil, respire. 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 Você precisa respirar. A dor, ela é um sentimento interno, e você respira. Então eu chegava ali, eu chorava, chegava já chorando, entrava na rua ali chorando, e aí eu começava a respirar. E nessa respiração eu começava a pensar nas coisas boas, eu começava a lembrar de coisas que a minha psicóloga me dizia,
E eu tentava sempre trazer uma boa lembrança dos momentos anteriores àquele fato. Sim. E assim, ali foi um momento assim marcante, mas ao mesmo tempo foi um momento de oração, de encontro posterior e de fé, acho que de muita fé. Assim. Eu acho que é eu que tenho que começar a respirar agora para continuar essa conversa. Andréia, e é admirável ter tanta maturidade para conversar sobre esse assunto. Pois é, muita gente, eu sofri muito por isso, tá? Porque muita gente me dizia, tu não sofreu a morte da tua filha, Andréia, porque tu tá maquiada, tu tá sorrindo, e eu não sei explicar o tamanho da minha fé. Então eu aprendi no decorrer da minha caminhada que eu não precisava provar nada para ninguém. E que quanto menos eu tentava provar as coisas para as pessoas, melhor eu me tornava. Mais pessoas eu ajudava, e aí eu entrei nesses grupos todos. E entrando nesses grupos eu via o quê? Que cada pessoa tem o seu tempo, que cada pessoa tem o seu jeito de sofrer, que cada pessoa tem a sua forma de encarar a fé, a sua forma de lidar com a morte. Eu lidei com a morte muito cedo, né? Então eu perdi os meus avós que me criaram, perdi a minha tia, então eu lidei em muitos momentos com a morte. Então hoje, para mim, falar sobre morte, apesar de ser um assunto tão difícil, né? A gente fala, sim, ninguém nem quer comentar. Não quer às nem vezes, comentar. Eu aprendi a falar sobre isso. E para mim hoje é uma satisfação muito grande poder ajudar as pessoas a falarem sobre isso. Porque quando você fala da morte, quando você fala do luto, quando você fala das suas dores, você cura as suas dores. Como falar é uma coisa importante. É muito importante. E no começo as pessoas também me perguntavam, tu não chora? E aí eu dizia, gente, eu choro todos os dias. E me pediam das redes sociais, né? É uma coisa assim muito, muito doida, porque as pessoas esperam que quem está sofrendo apareça sofrendo na rede social. E eu sempre fui uma pessoa muito alegre. Eu digo, os meus amigos sempre dizem, tu é palhaça, tu brinca, tu tá sempre assim. Então a minha essência sempre foi de uma pessoa muito alegre. Então eu, na minha intimidade, na minha casa, nos meus momentos, cansei de sair de Caxias, né, a empresa que eu tinha era em Caxias, eu morava em Farroupilha. Eu saía de Caxias e eu ia direto na escolinha. Eu não me dava conta que eu não ia mais para a escolinha. E eu chegava na frente da escolinha e eu desabava. E aí eu tinha que ir para casa e eu não queria desabar de novo na frente do meu esposo. Então, assim, eu vivia diversos momentos de administrar a minha dor e tentar ajudar a minha própria família, os meus funcionários. Eu, às vezes, subia a escada da empresa chorando, aí ia no banheiro, respirava, passava, às vezes, uma maquiagem e pensava assim, eu preciso motivar essas pessoas. E aí, às vezes, eles me viam chorando e eu via que eles caíam. Então, essa questão toda de não parar, né, e de se manter em movimento e de viver a dor, foi uma coisa que me fez muito, assim, entender tudo isso e auxiliar, eu acho, as pessoas com o que eu vinha vivendo, né? A história da Andréia é muito forte, mas ao mesmo tempo ela nos ensina a como lidar com momentos difíceis que a gente pode estar passando no nosso dia. Claro que a história dela é muito profunda, porque teve uma série de lutos, mas ao mesmo tempo teve um momento de superação. E eu conheci a história da Andréia através de uma notícia que saiu, não sei qual site que foi, mas falava sobre uma empresária daqui da nossa região, que faturou 25 milhões depois de um momento de muita dor, de muito sofrimento. Então, eu descobri a história da Andréia e ela vai contar isso pra nós já, depois do intervalo.
A Flores Tintas é uma empresa inovadora no ramo de comércio de tintas. Seu principal diferencial é a qualidade dos seus 5.000 produtos à disposição e seu suporte técnico. Conta com equipe de profissionais preparados para resolver soluções para impermeabilizações, restauro e embelezamento, visando sempre o conforto e a valorização do seu patrimônio. Também oferece a opção de aluguel de equipamentos. Com matriz em Flores da Cunha e filial em Farroupilha, trabalha com vendas de tintas para manutenção predial, industrial, automotiva, tinta para pisos, argamassa cimentícia para nivelamento, além de toda a linha de acessórios para pintura, equipamentos de EPI e ferramentas. A Flores Tintas conta com profissionais com mais de 30 anos no mercado, buscando sempre manter parcerias com clientes, fornecedores e profissionais do setor. Conta com as principais marcas do segmento de pinturas em geral. Conheça o nosso trabalho, solicite a visita dos nossos técnicos. WhatsApp 549 9961 4727, Avenida Santa Rita 416. Flores Tintas. Somos tintas, somos cores, somos você. Voltamos com o programa Mulheres Brilhantes, estamos aqui com a Andréia. Ela vai nos explicar um pouquinho dessa matéria que gerou polêmica, enfim, foi uma repercussão nacional, onde falou da empresária que passou por um grande sofrimento e faturou 25 milhões, bateu o recorde de faturamento naquele ano. Tu pode nos falar um pouquinho como foi esse período da tua vida, Andréia? Difícil. Imagino. Bastante difícil. A matéria saiu num momento de muita dor, né? Eu tinha perdido meu marido, que era peça-chave no negócio, que cresceu comigo, que me ajudou, que teve uma parte fundamental no negócio. E aí eles falaram na matéria que eu acabei virando o homem do negócio, então a repercussão deu-se muito por isso. Mas, na realidade, eu tive que assumir o papel do homem naquele momento, porque se eu demonstrasse fragilidade, se eu demonstrasse o que eu sofria, se eu demonstrasse como eu me sentia, os fornecedores não iriam me fornecer, os funcionários não iriam me respeitar, né? Seguir as diretrizes, né, de alguém que tinha perdido a filha, agora tinha perdido o marido. Era uma insegurança do mercado, se eu iria continuar, não iria. Então, esse momento foi buscar na força e no trabalho. Eu trabalhava todos os dias, 16 horas por dia, né? Então eu tive muito trabalho e eu realmente busquei no trabalho e acabei tendo um resultado bom, com muito trabalho. As pessoas acabaram me ajudando muito, porque de certa forma eu não desisti, então eles queriam também me ajudar. Te ajudar, com certeza. E foi um resultado incrível, a gente conseguiu um bom número e dali para frente continuamos trabalhando. Andréia, com toda a sua história, o que tu diz que seria como se fosse um conselho para quem está passando por um momento de luto, daqui a um pouco uma separação, não só um luto de falecimento, mas cada um tem a sua dor. A gente olha para a pessoa, a gente julga, mas a gente não sabe o que está por trás dela. Assim como o momento que tu estava passando, as pessoas daqui a um pouco pensavam, ela é insensível, olha só como é que ela tá maquiada, que nem falou, Sim. tá trabalhando que nem uma Sim. louca, daqui a um pouco não chora, Sim. tá rindo. Né, passou por tudo isso. Então, o mais importante para mim é tirar o si, pelo e agora. Porque foi o que mais me fez mudar. Eu não ficava pensando, e se as pessoas pensarem isso, e se eu não conseguir, né? No caso do relacionamento, e se o marido não voltar, e se as pessoas falarem determinada situação. O medo do desconhecido termina com a gente. Termina. Então, eu dou a dica de você se colocar no agora, né? E agora? O que eu vou fazer com essa situação? O que eu posso fazer? Porque se você ficar no si, você está no passado e você não vai conseguir resolver nada, né? E se você fica na expectativa, você está no futuro. Então você está na ansiedade, na agonia de viver algo que nem aconteceu.
Então, o que você tem que fazer é olhar para você e dizer, e agora? Eu estou com essa perda, eu estou com essa dor, eu estou sem essa pessoa, o que eu posso fazer agora? E aí, no agora, é onde a gente consegue tomar as decisões necessárias para seguir em frente. Muito boa essa dica. É uma coisa simples. Simples. Mas se a gente se der conta na hora, não, eu tô pensando em si, eu vou pensar, e agora? O que eu vou fazer nesse momento? Porque é nesse momento que eu posso mudar minha vida, e não no depois ou no que já passou. E as pessoas mudam, porque se a gente olhar pra gente mesmo, a gente não é mais aquela pessoa que a gente era com... Né, eu tô quarentona aí, mas com 20 eu tinha alguns sonhos e eu tinha algumas expectativas. Com 30 eu tinha outras expectativas, outros sonhos. Agora, com 40, eu tenho outras expectativas e outros sonhos. Mas eu acho que o grande barato da vida, que eu gosto de comentar, é que quando você sabe quem você é, e quando você resgata esse quem você é, você vai passar por algumas dificuldades, você vai cair, mas você vai levantar. E quando você levanta não do zero. As pessoas me diziam, mas e agora? Tu vai começar do zero? Eu dizia, não, agora eu vou começar com dor e com experiência. Agora eu vou começar de uma forma diferente, mas eu tenho uma bagagem de algumas coisas. Então, você sempre pode ressignificar qualquer perda. Né? Você sempre vai aprender alguma coisa, você sempre vai ter algo para olhar para aquilo e dizer, poxa, no meu caso, se você me pedisse, Andréia, se eu fosse o gênio da lâmpada e te dissesse, tá bom, vamos parar agora a tua vida e vamos voltar lá atrás, lá há 10 anos atrás, você mudaria alguma coisa? Não mudaria absolutamente nada. Se você me dissesse, você vai perder a tua filha, você vai perder o teu marido, você vai ter que enfrentar tudo de novo, eu passaria por tudo de novo. Porque o que foi bom, foi muito bom. Eu digo, tem muita mãe que não tem oportunidade de ter um filho. Tem muita mulher que não casa, que não tem uma empresa, que não vive. Então, o que foi bom, foi muito bom. E isso também é fé, né? Esse teu lado espiritual que te deu toda a estrutura. Eu costumo ter uma crença que eu acredito que nada é por acaso. E tudo é pro nosso bem. Então, as dificuldades vêm na nossa vida para nos ensinar. E também, Andréia, a tua história, o quanto não incentiva pessoas que às vezes estão depressivas, não têm vontade de levantar da cama e daqui a um pouco escutam, lembram? Olha só o que a Andréia passou. Olha o que ela fez. Sim. Eu costumo dizer que quando eu conto a minha história, eu gosto de falar da dificuldade, da dor, das mudanças, mas eu em nenhum momento eu me sinto vítima de nada, eu não tenho aquela coisa assim, eu sou coitada porque aconteceu isso na minha vida. Eu olho para isso tudo e eu penso assim, essa era a minha realidade, isso estava no meu destino, isso era para mim, então... como eu posso fazer diferente com o que eu passei, né? Como eu posso ser melhor? Eu não julgo, eu sou uma pessoa assim que se você me contar uma história, eu normalmente não julgo, porque eu aprendi que na dor as pessoas têm sentimentos e atitudes que nem sempre é a que elas sentem. Então a dor, ela altera o estado emocional das pessoas. De forma profunda e a gente nunca sabe como a pessoa vai reagir, né? Muito profunda, muito assim, eu vivi situações de ter atitudes e de sentir coisas que nem eu me reconhecia. Então hoje eu sou uma pessoa que eu não julgo, eu sou uma pessoa que não desiste. Se você me perguntar, Andréia, eu não desisto nunca. Eu posso chorar o dia inteiro, amanhã eu vou lá, tá bom, agora o que eu vou fazer, o que eu vou recomeçar, né? E essa coisa da fé, eu acho que para mim a fé e o amor incondicional, eles caminham numa grande transformação. Eles são os pilares de você transformar qualquer dor em cura. Qualquer dor é possível de ser transformada realmente em força, né? Você cura essas dores. Que profundo isso que tu tá falando, Andréia.
E realmente foi o que tu fez. Sim. Tu acredita que é uma missão de vida, talvez, ter acontecido tudo isso? Pra poder... hoje a gente sabe que tu mudou tua área de atuação, tá em outra área, uma área que tu pode tocar a vida das pessoas. E, inclusive, histórias que até que a gente conversando, como amigas mesmo, né, Andréia? Sim. Falou de pessoas que foram curadas através do teu trabalho de hoje. Tu pode falar um pouquinho isso pra nós? Então, quando eu decidi mudar de rumo, para mim foi muito difícil ficar com a empresa sozinha, né? Eu fiquei 4 anos sozinha, e nesse meio do caminho eu vi que eu não era uma boa empresária. Eu não era. Apesar do resultado, não se considerava. Eu não... Porque o que é ser bom empresário? É você ser bom em tudo. Eu não era boa em tudo. Eu detesto financeiro, eu detesto contabilidade. Eu amo pessoas, eu amo vendas, eu amo processo produtivo, aceleração, resultado. Então, em algumas áreas eu era muito eficiente, né? E esse resultado veio disso. Mas eu descobri com toda essa dor e essa transformação o que era o meu verdadeiro propósito, né? Hoje eu digo que as minhas veias, elas correm sangue de vendas e eu sou uma apaixonada por pessoas. Então, transformar a vida das pessoas que sofrem, transformar a vida das pessoas que querem um resultado diferente, transformar quem quer mudar de carreira, quem quer alavancar as vendas, né? Eu sou uma apaixonada aí por vendas, então eu acho que hoje eu descobri o meu verdadeiro propósito, né? Porque para mim o propósito é uma coisa, a missão é outra, né? Então acho que para mim hoje é o propósito mesmo. Eu sei o que eu vim fazer aqui. Muito bem. Vamos para o intervalo e logo mais voltamos com mais um bate-papo com Andréia Cons. A Flores Tintas é uma empresa inovadora no ramo de comércio de tintas. Seu principal diferencial é a qualidade dos seus 5.000 produtos à disposição e seu suporte técnico. Conta com equipe de profissionais preparados para resolver soluções para impermeabilizações, restauro e embelezamento, visando sempre o conforto e a valorização do seu patrimônio. Também oferece a opção de aluguel de equipamentos. Com matriz em Flores da Cunha e filial em Farroupilha, trabalha com vendas de tintas para manutenção predial, industrial, automotiva, tinta para pisos, argamassa cimentícia para nivelamento, além de toda a linha de acessórios para pintura, equipamentos de EPI e ferramentas. A Flores Tintas conta com profissionais com mais de 30 anos no mercado, buscando sempre manter parcerias com clientes, fornecedores e profissionais do setor. Conta com as principais marcas do segmento de pinturas em geral. Conheça o nosso trabalho, solicite a visita dos nossos técnicos. WhatsApp 549-9961-4727, Avenida Santa Rita 416. Flores Tintas. Somos tintas, somos cores, somos você. Voltamos com Mulheres Brilhantes. Andréia, o tema do nosso programa é como lidar com as perdas e superar os obstáculos. Então eu te pergunto, qual que é a sacada, assim, aquilo que tu vê que fez a diferença na tua vida pra gente lidar com as perdas e superar os obstáculos que a gente tem no nosso dia a dia? E tem muitos obstáculos pra gente superar. Muitos. Pra mim, o que fez a minha grande transformação foi me tratar, né? Eu fiz terapia e faço terapia até hoje. Eu fiz muitos cursos na área da espiritualidade, então hoje eu falo que eu sou universalista, eu tenho essa fé e eu pratico ela. Eu aprendi a meditar, a respirar, né? Quando a gente respira, a gente consegue refletir sobre a nossa vida, e aprender a não julgar e a recomeçar. Acho que recomeçar é aquela coisa de você, todos os dias, acordar de manhã, se olhar no espelho e dizer, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, e as dificuldades que acontecerem no meu dia, eu vou tratá-las conforme elas vierem, sem a ansiedade do que vai acontecer, sem a dor do que aconteceu, e vivendo um dia de cada vez.
né? E se enfrentando um dia de cada vez e se superando, se aceitando, né? Se amando. É muito importante, acho que a gente, nesse processo de superação, a gente fazer o que a aeromoça diz, né? Primeiro coloque a máscara em você para depois colocar na outra pessoa, faz todo sentido. Né? Então, eu entendi que a gente precisa se ajudar primeiro para que a gente possa ajudar os outros. E aí, nesse se ajudar, a gente aprende o que é o tão falado amor próprio, né? E aí, com ele, a gente consegue superar aí qualquer obstáculo. Muito interessante. Eu acho que tu fechou com chave de ouro, André. Que tu voltou, assim, o olhar para si mesmo. Esse auto-amor que cura tudo na nossa volta, cura a nossa vida e faz a gente ter força de acordar no dia seguinte, apesar de, né, de não ser, a vida não ser exatamente como a gente quer, porque tem coisas, se a gente pudesse escolher, que nem tu disse, tu olhando pro teu passado, hoje, com a maturidade que tu tem, tu diria assim que não mudaria nada, né? Sim. E isso é sabedoria, essa maturidade de olhar para dentro de si e entender que tudo tem um porquê e que a nossa história é linda do jeito que ela é e saber reconhecer, né? Hoje, Andréia, quando eu chegar em casa, eu vou dar um abraço na minha família e agradecer a Deus por toda essa oportunidade e essa história, isso, o quanto tu faz a diferença na nossa vida, podendo falar abertamente sobre um assunto que não